Olá, amigos, bem-vindos de volta. Agora que vocês já conhecem então a legislação, né? O anexo 3 da NR32, da portaria 1748. Então agora a gente vai falar para vocês então da parte prática, né? Do plano prático de como ele deve ser estruturado, o que ele deve conter. E vocês vão ver que é um plano simples, ele não tem nenhum mistério, obviamente, que o mais importante é de fato, né, estabelecer o plano e fazer com que ele seja cumprido na prática. Então essa é a questão mais premente. Estabelecer o plano, vocês vão ver que ele é um documento bem simples, um documento amigável, fácil de fazer. O mais difícil é, de fato, fazer as constatações, os levantamentos, as reuniões, as práticas que o anexo solicita, né? Conforme a gente viu, então, nas nossas videoaulas 1 e 2, né, do módulo 1. Então, o objetivo agora é mostrar para vocês, então, como é que é o plano na prática, ok? Então, vou mostrar para vocês a partir de agora, então, como é o plano na prática. Bem, então este é o modelo do plano, né? Como eu havia falado, ele é um documento comum, né? Onde vocês vão identificar o nome, obviamente, que é Plano de Prevenção de Acidentes com Materiais Perfuro-Cortantes, né? Aqui eu até nem coloquei materiais perfuro-cortantes. Vou identificar o laboratório de vocês, se quiserem colocar logomarca, cabeçalho, fiquem à vontade, mas não é uma exigência do Ministério do Trabalho. Identifique preferencialmente a cidade, o estado, o ano, né, que vocês estão instituindo, visto que o documento ele tem que ser revisado anualmente. E a partir daí, então, o sumário, né, identificando quais são os capítulos que existem, né, o que contém no manual, como um documento normal, comum, como eu já falei para vocês. E a partir daí, então, vocês comecem a desenvolver então o plano, né? Na introdução, vocês vão identificar então a identificação do laboratório, então se é só uma matriz, vocês vão colocar a identificação da matriz. Se existe a matriz em um ou mais postos de coleta, então vocês vão identificar todos os postos de coleta, né, quantos existirem, com todas as informações pertinentes, né, desde razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone, então tudo que for referente a cada unidade, seja unidade matriz, seja posto de coleta. A partir daí, então, você identifica um objetivo e um campo de aplicação que, obviamente, é o mesmo que vocês podem copiar lá do anexo, né, do anexo 3 da portaria, porque o objetivo está muito claro, né, então vocês podem copiar os 3 itens, conforme eu fiz aqui, né, que é estabelecer diretrizes para a implementação do plano, visando a proteção, segurança e saúde do trabalhador, conforme a NR32, anexo 3, portaria 1748, de 30 de agosto de 2011. E identificar a oportunidade de treinamento sobre risco biológico e acidente com perfuro-cortantes e capacitação dos profissionais do laboratório para a correta utilização dos dispositivos de segurança. E implementar procedimentos de acidente de trabalhos com materiais perfuro-cortantes e com risco biológico, assim como procedimentos de registro e investigação de acidentes. Então aí, vocês já colocaram o campo de aplicação que vocês podem copiar, como eu falei, do próprio anexo, né, que está muito claro lá no anexo, na portaria, qual é o campo de aplicação. Aí o importante começa aqui, né, que é a montagem da comissão gestora, então vocês têm que montar a comissão gestora conforme, obviamente, o enquadramento, né, do laboratório de vocês ou do serviço de saúde de vocês. Obviamente que aqui vocês vão ter que colocar, né, o nome de cada pessoa, né, então o nome de cada integrante, vai o nome completo aqui no plano. Então, o empregador ou o seu representante legal ou representante da direção de serviços de saúde, então o nome dele. Se o médico coordenador do PCMSO ele aceitar, obviamente, do PCMSO e do PPR aceitar, vocês podem, né, colocar o nome dele também, se ele aceitar participar da comissão. Se não, vocês já podem colocar o representante designado da CIPA, né, caso vocês não tenham uma CIPA formatada, né, que não seja necessário. Se você tiver uma CIPA formatada, vocês sabem que é o vice-presidente da CIPA. Se não tiver CIPA formatada, vocês sabem que é o representante designado, aquele que muda anualmente, né, que a direção tem que designar. O nome, obviamente, do responsável pela elaboração e implementação do PGRSS, do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde. O nome do representante da Central de Material e Esterilização. O nome do representante do setor de compras e o nome do representante do setor de padronização.
Obviamente, né, que essa comissão aqui a gente está falando de um laboratório de análises clínicas, né, que onde então a gente tem um enquadramento destas funções que vão fazer parte da comissão. E como eu falei, a questão do médico coordenador do PCMSO é se ele aceitar, né? Tem médicos que aceitam participar, outros não. Se o médico que coordena o PCMSO de vocês não aceitar, não coloquem o nome dele, porque obviamente ele não vai participar das reuniões, né? E aqui eu coloquei um asterisco, aqui bem no final, vocês podem ver, em relação ao NR4, né, que diz que devido ao grau de risco da empresa 3 e o número de funcionários, né, não há enquadramento da NR4 quanto à necessidade de SESMIT. Né? Vocês lembram lá que a norma fala, né, nós temos o representante do SESMIT. Só que como normalmente os laboratórios pequenos, né, até 20 funcionários não têm a necessidade de CIPA, imagine então a necessidade de SESMIT. Então eu só ressaltei, né, que pelo enquadramento do laboratório, obviamente não há necessidade de enquadramento na NR4. Obviamente, se o laboratório de vocês se enquadrar, vocês não vão colocar esse texto, ok? Bom, aí vem a terceira etapa, né, que é a análise situacional. Então, a comissão ela vai começar analisando, né, para confeccionar o programa, ela vai verificar no último ano, né, se houveram acidentes de trabalho. Né, e aí vai fazer todo um levantamento dos acidentes, de que forma eles ocorreram, quanto tempo o pessoal ficou fora, vai fazer uma investigação básica para embasar, né, este tópico, então, de início aqui, né, de análise de acidentes do trabalho ocorrido. Então vai fazer esse embasamento, vai falar das CATs, né, dos registros de acidente de trabalho, e vai fazer o embasamento, obviamente, citando aqui quais são os pérfuros cortantes que existem no laboratório. Então, fazer uma análise geral, né? Obviamente que essa análise ela vai constar de uma ata, né, ou de um registro de trabalho. Aqui, então, só fica a citação, né, de que no período que está sendo elaborado ou revisado o plano, você cita quantos acidentes aconteceram, né? Quantas CATs foram registradas, qual é a situação geral em relação aos acidentes de trabalho, certo? E diz que as suas reuniões, então, vão acontecer com uma periodicidade tal, né, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, como eu já aconselhei para vocês quando nós estávamos falando da norma, né, lá no nosso vídeo 2 do módulo 1. Aí vem a questão do quarto tópico, né, que é a questão da própria prevenção de acidentes. Então vocês vão colocar, obviamente, aqui as áreas onde tem um contato direto com a questão dos pérfuros cortantes, que normalmente a área de coleta é a área de produção. Vão identificar, né, quais são os equipamentos de segurança, né, e no item acima, né, lá no item 3, vocês obviamente podem identificar e devem identificar quais são os pérfuros cortantes que fazem parte dessas áreas aqui. Né? Então, até a gente colocou aqui nesse modelo, obviamente que se vocês forem analisar na frieza da letra, né, está descrito aqui agulha com dispositivo de segurança. Óbvio que isso não é um equipamento de proteção individual, mas só para já observar, né, que, por exemplo, este laboratório que nós estávamos analisando, ele já utilizava, né, por uma vontade própria, a agulha com dispositivo de segurança. Então você vai citar lá advindo, né, do teu PPRA, quais são os EPIs que o PPRA determina, tanto no setor de coleta, quanto nas áreas de produção. E aí você então vai fazer esse enquadramento aqui para você então fazer a distinção, né, do que é utilizado como prevenção em relação aos pérfuros cortantes. Óbvio que aqui você também pode colocar, né, outros itens que você tenha analisado, que você tenha identificado dentro do laboratório. Então aqui é só mais exatamente para você se localizar quais são os tópicos que devem estar contidos nesse plano. Aí depois vem a questão da capacitação dos trabalhadores, que é um outro tópico, né, que fala lá a legislação, né, o anexo 3. Então a gente tem que colocar aqui que todos os funcionários eles são capacitados, né, em biossegurança, no mínimo uma vez por ano em relação à educação continuada, né, todos os funcionários são capacitados e toda vez que haja então, né, a mudança do plano também há
a capacitação dos funcionários. E onde isso fica registrado, né? Qual é o registro que é feito em relação a essa capacitação. Aí depois você vai falar, ainda dentro do item 5, né, como o 5.1, o conteúdo dos treinamentos. Então, o que contém esses treinamentos, né, de educação continuada, que devem incluir a questão dos acidentes com pérfuro cortantes e, obviamente, a questão da biossegurança. Então, o que eu já falava para vocês lá, quando a gente falou de fazer o cronograma, né, o cronograma de avaliação do plano. Então, o que vai entrar no conteúdo do treinamento? Análise de informações de PPRA e PCMSO, as normas regulamentadoras aplicáveis, as circunstâncias mais frequentes de acidentes, o setor mais vulnerável à ocorrência de acidentes, a adoção de EPI, né, obrigatoriedade, higienização, uso correto, a forma correta de descarte de pérfuro cortante e prática de trabalho e procedimento de segurança que reduzam os riscos de acidente. Né? Então, os dados disponíveis que você tiver sobre os riscos potenciais para a saúde, as medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes, as normas e procedimentos de higiene, a utilização de equipamentos de proteção coletiva individual e vestimentas de trabalho, medidas de prevenção de acidentes e incidentes, medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes e acidentes. Então, vocês vão fazer um breve apanhado nesse tópico, né, demonstrando que o que contém no manual, obviamente, né, é o que vai ter posteriormente no registro de treinamento de vocês. Aí vamos falar num próximo tópico da periodicidade dos treinamentos, né? Então, que normalmente os treinamentos ele é dado numa condição inicial para todos os funcionários, né? Então, quando se implantou o manual, todos os funcionários devem ser treinados. Sempre que houver uma admissão de funcionário, ele também tem que ser treinado e registrado. E posteriormente, né, como reciclagem de periodicidade anual, como educação continuada. Então, esse plano ele deve fazer parte, obviamente, né, do nosso programa anual de treinamento. Aí vocês vão falar também, importantíssimo, né, das medidas em caso de acidente com material pérfuro cortante. Então, a gente sabe que todo o local onde se usa material pérfuro cortante deve ter uma instrução do que fazer em caso de acidente. Né? Essa instrução ela deve estar disponível tanto nas áreas de produção quanto nas áreas de coleta. Tá? E o que fazer? Obviamente, né, um trabalho para a equipe, principalmente para a CIPA ou para o designado da CIPA, que ele deve fazer, principalmente aí, quando ocorrer um acidente, né, a ficha de acidente de trabalho, que é aquela investigação inicial, levantamento de dados para que a comissão posteriormente possa avaliar, e o preenchimento da CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, que obviamente deve ser feita em até 24 horas, no máximo em até 24 horas após o acidente. Logo após vem o cronograma de implementação. Então, o que eu já falei para vocês também, né, o mínimo que deve conter nesse cronograma é a reunião da equipe gestora, a análise das informações existentes no PPRA e PCMSO e a análise de acidentes ocorridos com materiais pérfuro cortantes. Então, vejam aqui que nesse meu cronograma eu projetei, né, reuniões semestrais, 2 reuniões semestrais, programei a análise, né, do PPRA e PCMSO, porque o programa é só revisado uma vez por ano. Então, conforme o mês que ele vai ser revisado, né, a gente vai colocar, então, na reunião seguinte para ele ser, então, analisado e verificado a existência de novos riscos. E análise em si de acidentes, né, que vão acontecer aí nas 2 reuniões, né, que forem ocorrer. Aí depois você fala sobre a coleta, né, e descarte de pérfuro cortante, então você identifica quem é a empresa que te atende, né, a tua empresa terceirizada, que está licenciada, que tem licenciamento, que tem contrato com o laboratório ou com a tua empresa, para coletar esses resíduos, né, pérfuro cortantes, que são os resíduos E. Né? Mas normalmente quem recolhe o E também recolhe o A e recolhe o B, né? Mas no nosso caso aqui, pérfuro cortante é exclusivamente resíduo do tipo E, certo? Então, esses são os dados que devem conter um plano básico, aí que vocês veem até 8 páginas, né? A gente pode prever esse plano. E aí aqui eu tenho um modelinho, um anexo que eu fiz, obviamente vocês podem fazer um outro modelo, né? Para a questão da ficha de acidente de trabalho. Então, para nós coletarmos os dados para análise, né,
da equipe, né, da comissão gestora. Então, sempre que acontecer um acidente de trabalho, eu mantenho uma ficha básica, onde a gente vai poder coletar, então, informações relevantes, né, para que posteriormente, então, na reunião, sejam analisados esses dados aqui. Então, dados do acidente, dados do acidentado, né, testemunhas que possam ter visto o acidente, o parecer, né, do que como o acidente ocorreu. Então é uma ficha básica aí do levantamento, né, das condições do acidente. A ficha 2 já é um protocolo para o registro, né, de acidente com material pérfuro cortante. Então já é mais investigativa, né, esse protocolo aqui. Então ele vai investigar também, uma outra ficha bem importante. E vocês podem até utilizar o modelo. Esse modelinho aqui vai estar disponível, né, anexo aí para vocês baixarem, né, após assistirem a videoaula. Então vocês podem baixar, fazer a utilização. E esse aqui é o registro mais investigativo, então, do acidente, né? Daí vai o nome, o fone, o nome do paciente, fonte, o turno que aconteceu. Então, várias informações relevantes que são fundamentais para que a gente possa fazer a investigação e, obviamente, uma boa análise do acidente ocorrido, né? Então, aqui eu tenho como sugestão, né, são 20 questões, né, que denotam aí um bom levantamento para que a gente possa fazer uma boa análise, né, para que a comissão possa fazer uma boa análise, então, do acidente ocorrido. Então, para cada acidente, obviamente, vai se aplicar esta ficha, né, para que os dados sejam levantados e, posteriormente, então, seja avaliado na reunião da equipe gestora, né? Inclusive, aqui nessa minha ficha, né, eu coloco aqui aquelas questões obrigatórias, né, dos exames pós-acidente que devem ser feitos, né, para que a gente tenha, então, evidência se realmente foi feito, não foi feito, em que data foi feito, quais são as condições do acidentado em relação aos exames obrigatórios, né, exigidos por regulamento, né, por lei, na questão de pós-acidente o que fazer. Aqui também tem um anexo, um exemplo, um termo de compromisso de coleta de sorologia, né, que o acidentado ele se compromete a efetuar a coleta de sangue para a realização dos exames sorológicos, né, exigidos pela legislação, e que ele fica ciente, né, que se ele não coletar, ele exime, né, a instituição de não ter feito, né, porque ele tem a obrigação de fazer por uma força de lei, por uma questão legal. Então, ele vai assinar aqui a ciência dele de fazer esses 3 exames, né, nas datas previstas, então as 3 datas previstas, e que se ele não fizer, ele fica ciente, né, que eventuais efeitos, né, posteriores não tem a culpabilidade da entidade, da instituição na qual ele estava atuando e que ocorreu o acidente. E por último, aqui nós temos mais um anexo, né, que é o procedimento operacional do que fazer em caso de acidente, né, aquilo que eu já falei para vocês. Então, que nós devemos ter, né, essa planilha disponível nas áreas de coleta, nas áreas de produção, dizendo o que nós fazemos em caso de acidente, o que deve ser feito, né? Quais são as técnicas que devem ser usadas rapidamente, quais são os posicionamentos que devem ser tomados, para que então a gente possa tomar as primeiras medidas em relação à questão do acidente e do acidentado, certo? Então isso aqui vai ficar disponível para vocês, vocês podem ler com mais tranquilidade, né? Vai ficar o anexo, como eu já falei aqui, a nossa videoaula. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Falei que não era difícil, né? Não é um plano simples. O mais difícil, de fato, é fazer cumprir todas essas premissas, né? Então, meu muito obrigado aí por vocês terem participado desse treinamento. Obviamente, agora a gente tem um exercício final, né? Um exercício de fixação final, para que eu possa emitir aí com muito privilégio o certificado de aprendizado de vocês. Então, meu muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham tido um bom aprendizado, né, em relação a como fazer o plano na prática, e qualquer dúvida, você sabe que estamos à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas que vocês têm. Então, meu grande abraço e nos vemos daqui a pouco, então, para nós finalizarmos o meu curso, né, o nosso curso, quando nós estaremos falando, então, da questão do nosso exercício final. Grande abraço e até daqui a pouco.